Oi, bom dia! Pode chegar, o seu N1 está no ar a partir de agora com as principais notícias desta segunda-feira, 25 de maio. Obrigada pela companhia. Veja alguns dos assuntos de hoje. Morre motorista de aplicativo vítima de latrocínio no bairro do Mongi, na zona oeste do Recife. De acordo com a Polícia Civil, uma passageira embarcava no veículo quando tudo aconteceu. Começo de semana difícil para o comerciante do centro. Defesa Civil faz novas interdições depois do incêndio que deixou imóveis destruídos no fim de semana. A falta de segurança é um outro problema de quem trabalha no centro do Recife. Você vai saber o resultado de uma pesquisa que mostra o impacto da insegurança por lá para comerciantes e consumidores. Um protesto fechou a pista num dos acessos ao bairro de Dois Irmãos. Moradores que sofrem com as consequências da chuva cobram pagamento de auxílio do governo. É ano de São João e Copa do Mundo? O Bora Pechinchar foi em busca de opções de roupas no precinho para quem vai aproveitar as duas festas. E começam as inscrições para o Enem. Tem novidade nesse processo. A gente explica tudo para você. E você tem dúvida? Olha só, o número está aqui na nossa tela. 3214-8500. Manda sua pergunta pelo nosso WhatsApp, participe. E tem muito mais para você até 13h. Agora são 11h49. A Defesa Civil do Recife interditou 17 lojas que foram atingidas ou afetadas pelo incêndio no último sábado no centro do Recife. Natália Dielu está na Rua de Santa Rita, ali nas imediações, traz outras informações. Agora para a gente, grande é a movimentação por aí ainda, né, Natália? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. A Defesa Civil esteve durante algumas horas agora de manhã por aqui na Rua de Santa Rita. A gente está numa área aqui que a gente foi autorizado a permanecer aqui porque não há nenhum risco, mas é dentro desse perímetro de interdição, né? Porque parte da rua foi interditada. Mas a gente acabou de saber que essa loja aqui, número 151, vai ser liberada, vai poder funcionar normalmente amanhã, então vai diminuir um pouco essa área de interdição da Defesa Civil. A Defesa Civil que colocou placas, né, de interditado em várias lojas. No total, 17 lojas interditadas aqui na Rua de Santa Rita, porque tem esse lado dos 7 imóveis que foram afetados diretamente pelo incêndio, mas tem o outro lado da rua também, né? As lojas que estão do outro lado da rua também permanecerão interditadas, ainda por tempo indeterminado, porque as pessoas não vão poder circular aqui nessa área. Eu perguntei também para a Defesa Civil em relação à igreja de Santa Rita de Cássia, né, que é uma igreja que fica aqui ao lado mesmo desses imóveis que foram afetados, e o coronel da Defesa Civil, né, o secretário executivo, disse que teve uma parte da igreja que foi atingida, mas que não há nenhum risco, a igreja não vai ser interditada. A gente tem imagens desse incêndio que aconteceu, que começou na madrugada do último sábado, né? Equipes do Corpo de Bombeiros, cerca de 10 viaturas do Corpo de Bombeiros vieram até aqui ao bairro de São José para controlar as chamas, um incêndio assim de grandes proporções, né? Que demandou um trabalho longo do Corpo de Bombeiros. Eles só conseguiram finalizar esse trabalho no sábado às 7h45 da noite, mais ou menos, mas durante o fim de semana, no domingo, novos focos apareceram e os bombeiros vieram novamente para continuar nesse trabalho, né, de rescaldo. A gente está acompanhando essas imagens e mais cedo a gente também acompanhou, né, o trabalho da Defesa Civil interditando essas lojas. Na verdade, essas lojas já estavam dentro desse perímetro de interdição aqui na Rua de Santa Rita. Mas agora, de manhã, a Defesa Civil colocou as plaquinhas de interditado e a gente conversou também com o coronel Cássio Sinomar, que é secretário executivo da Defesa Civil. Ele conversou sobre essa vistoria que foi feita pela Defesa Civil aqui na Rua de Santa Rita e nas ruas também do Nogueira. A gente vai acompanhar agora a entrevista do coronel Cássio Sinomar. Vamos ver.
A gente vai começar a analisar os perímetros. Precisamos entrar em algumas lojas que diretamente não foram afetadas, contudo, a gente precisa ver toda a estrutura, haja vista todo o calor que recebeu, a temperatura muito alta, e a gente precisa avaliar cada imóvel desse. Vai ter toda uma avaliação do cenário, a gente tem ruas aqui que vai estar limitadas, porque a gente tem paredes aqui estruturais que estão com risco de cair, então a gente precisa fazer essa avaliação, eliminar todo esse risco para poder liberar toda a área, dando fluidez, tanto ao transeunte como ao fluxo de carros. A gente consegue finalizar ainda hoje, entrando em todos os imóveis. A gente vai fazer todas as recomendações necessárias para que os proprietários, as lojas, tomem as providências cabíveis para que a gente dê segurança à população trafegada no local. Esse trabalho de vistoria que aconteceu aqui na Rua de Santa Rita, na Rua do Nogueira e também na Rua Padre Muniz. Então, esses 17 imóveis que estão interditados são nessas ruas aqui, na Rua de Santa Rita e na Rua Padre Muniz, porque tem alguns imóveis, principalmente o que foi mais afetado, um armarinho bem conhecido aqui, ele vai de uma rua a outra. Daqui a pouco a gente volta, então, porque a gente conversou com comerciantes, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse incêndio, a movimentação aqui no bairro de São José. Maristela. A gente ainda observa a fumaça aí saindo de uma das janelas, né? Os trabalhos que estão sendo feitos ainda agora pela manhã. Grande é a movimentação aí na Rua de Santa Rita. A equipe de Natália Dielo está acompanhando tudo para trazer as informações mais atualizadas para a gente. Daqui a pouco ela volta, então, com outros detalhes. Obrigada por enquanto, Natália. Agora, informação importante para quem pretende fazer o Enem este ano. As provas vão ser em novembro. As inscrições começaram hoje e tem novidade nesse processo. Mário Carvalho sabe tudo desse assunto, vai trazer os detalhes agora para a gente, até porque tem inscrição automática para alguns estudantes. Como é que vai funcionar isso, hein, Mário? Conta mais, por favor. Bom dia. Exatamente, Maristela. Bom dia para você, bom dia a todos. Essa é uma das mudanças. Os estudantes do terceiro ano que fazem na rede pública, que estudam na rede pública, vão ter a inscrição no Enem quase de forma automática. Eu vou conversar aqui com o professor Casé Júnior, que vai explicar melhor essas mudanças, essa e outras mudanças, né, professor? Explica para a gente essa da questão da inscrição para os estudantes do terceiro ano da rede pública. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Essa medida é muito justa, ela tende a, vamos dizer assim, ampliar, né, as inscrições para alunos de rede pública, tornar mais, vamos dizer assim, democrático o processo, né? Então, eles terão a inscrição praticamente confirmada, eles precisam entrar no site depois apenas para confirmar e escolher também local de prova, eles vão ter essa opção. A tendência é que ao menos 80% dos alunos de rede pública possam fazer a prova no mesmo local onde estudam. Daria mais conforto, mais tranquilidade e até uma logística muito mais, vamos dizer assim, confiável, né? Só voltando nessa questão da inscrição, ela não é 100% automática. Sim. Eles já ficam ali pré-inscritos, mas eles precisam entrar no site para confirmar. Perfeito. É uma pré-inscrição, eles entram no site e confirmam. Por quê? Por que isso? Antes, muitas escolas iam depender da demanda de cada direção, coordenação, enfim, para inscrever os alunos, até mesmo uma orientação que não tinha de forma tão concreta, né, tão substancial. E agora não, eles já estão praticamente garantidos no processo seletivo. E o senhor citou aí a questão da escolha da sala, né? Também é uma mudança, né? Como é que vai funcionar essa escolha do local de prova? Pronto, para trazer mais conforto, porque às vezes, não era sempre, mas às vezes o aluno morava em tal local e quando saía o local de inscrição, a distância era muito grande da sua casa. Então isso para um dia de prova, com um trânsito mais intenso, era muito arriscado. E agora eles vão ter a opção de escolher. Não é garantido que todos vão, né, ficar naquele local exato da sua opção, mas é pelo menos a tendência que possa garantir esse local mais próximo, né? Agora, isso a gente está falando de todos os alunos ou só de quem é da rede pública? Da rede pública, né? Embora os alunos de rede privada também fazem ali, assim, eles se inscrevem, né, depois pela localização, né, aí tem as opções, né, de local de prova para eles. Normalmente também não há tantos absurdos, mas um caso ou outro, um aluno pode pegar uma distância grande em quilômetros.
É interessante o aluno fazer, talvez, a prova na mesma escola onde ele estuda, talvez por já conhecer, já estar um pouquinho mais acostumado, diminui aquela ansiedade ali no dia dessas provas? Com certeza, até por conhecer também a estrutura. Já sabe se tem ventilador, se tem uma janela, se tem um ar-condicionado. Isso tudo conta muito para o local de prova, no momento da prova, né? A ansiedade já é muito alta e aí o ambiente mais confortável vai trazer mais conforto, sem dúvida nenhuma. Falando aí dessa questão da ansiedade, né? A gente sabe que todas as etapas ali que envolvem Enem geram uma ansiedade no estudante. Na hora de se inscrever, já que a gente está falando da inscrição, o que o estudante tem que ter em mão, um documento, do começo ao fim dessa inscrição, do passo a passo, o que ele tem em mão, tem que ter em mão? Pronto. Primeiro, lembrando, as inscrições começam hoje, vão até dia 5 de junho. É importante não deixar para pagar depois. Eu sei que o pagamento é até dia 10 de junho, mas às vezes o aluno se inscreve e dá um vacilo e esquece de pagar. Infelizmente, a gente conhece casos dessa forma, né? Mas é importante, uma vez feita a inscrição, se manter atento a todas as datas que são colocadas no próprio site. Professor, muito obrigado pelas orientações. Inscrições começando agora, desde já, boa sorte aí aos estudantes. Maristela. Isso, Mário, muito obrigada aí pelas orientações. E olha, a partir desta semana, o trabalhador vai poder usar o FGTS para quitar as dívidas com juros altos no novo programa de negociação de dívidas. Hoje, o trabalhador vai poder consultar o saldo disponível do FGTS, que poderá ser usado para pagar a dívida. E a partir de amanhã já será possível indicar o valor. Nós temos as informações aqui para mostrar para você sobre as regras, tá? Para este momento. FGTS para quitar dívidas, quem pode participar? Está aqui na nossa tela para você. É preciso ter saldo disponível em conta do Fundo de Garantia, ter renda de até 5 salários mínimos e possuir dívidas vencidas no cartão de crédito, cheque especial ou empréstimos. Tem outras informações também, estou passando aqui a tela para você, para que você entenda como vai funcionar. Olha, até 20% do saldo disponível no FGTS ou até R$1.000, o próprio trabalhador negocia diretamente com o banco e a Caixa tem até 30 dias para repassar aí o dinheiro do FGTS para o banco. Nós preparamos uma terceira tela ainda para você entender quais são as limitações aí para os apostadores. Quem aderir ao programa ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Então, vai acompanhando o NE1 que a gente pode trazer outras informações para você. A seguir, novas informações sobre um incêndio em lojas do centro do Recife. Foi no sábado, mas a Defesa Civil está atualizando as informações dos imóveis afetados. E um outro problema atormenta quem é comerciante naquela área é a insegurança. Uma pesquisa mostrou o impacto nas vendas. E ainda um motorista de aplicativo foi vítima de latrocínio no bairro do Bongi, na zona oeste do Recife. Uma passageira estava embarcando na hora que os criminosos chegaram. O NE1 volta já, agora meio-dia. NE1 de volta e no Recife um protesto no começo da manhã complicou a vida de motoristas que seguiam pelo bairro Novo Caxangá em direção à BR-101. O protesto aconteceu na rua Ribeiro Pessoa, no bairro Novo Caxangá, no Recife. Os moradores queimaram entulhos e bloquearam uma rua. Eles também levaram cartazes pedindo respostas sobre um auxílio emergencial para as famílias que foram afetadas pelas últimas fortes chuvas. Foi lançado um decreto pelo governo do estado, né? Foi aprovado na Assembleia Legislativa do estado e a governadora já sancionou que ia dar o auxílio emergencial de R$ 2.500 para 27 municípios do estado que foram atingidos pelas enchentes. Recife é um deles. E até agora nenhuma resposta nem do estado e nem da prefeitura. E a maior preocupação é como é que eles vão provar, depois de 24 dias, nós estamos já há 25 dias praticamente, das enchentes e a gente não tem resposta. A água deu no pescoço, eu furei a parede, botei a cama para cima, não deu resultado, que até a porta de casa a água levou. O guarda-roupa caiu na minha frente, nem roupa para vestir eu tenho, como é que eu tô? 3 dias com essa roupa. A polícia militar esteve no local e acompanhou a manifestação. O trânsito na região ficou bloqueado no começo da manhã no sentido BR-101, mas foi liberado logo em seguida. A Secretaria Estadual de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas do Estado disse que já se reuniu com representantes dos municípios atingidos pelas chuvas
para fazer um levantamento de informações e garantir o pagamento do Auxílio Pernambuco. De acordo com a secretaria, vão receber o auxílio famílias de baixa renda que foram atingidas pelas chuvas e que atendem aos critérios da legislação, como estar inscrita no CadÚnico e comprovar danos materiais causados pelas chuvas. A secretaria também disse que está finalizando, junto à Caixa Econômica Federal, os procedimentos necessários para viabilizar a efetivação dos pagamentos dos benefícios. Bora voltar agora ao bairro de São José, onde Natália Dielu acompanha os trabalhos dos bombeiros, também da Defesa Civil, desde sábado. As equipes estão por ali para conter os focos de incêndio. Os comerciantes já sabem quando vão poder entrar nas lojas, Natália? Maristela, os comerciantes do trecho da rua que está interditado ainda não sabem quando vão poder retornar. Mas eu estou aqui do outro lado da rua porque foi até um apelo dos próprios comerciantes que estão muito preocupados com o movimento, né? Para mostrar que esse outro lado da rua ele está funcionando normalmente. Inclusive, a gente até se alegra de ver que está tendo uma movimentação de pessoas, né, circulando, pessoas comprando, porque o restante da Rua de Santa Rita, que é uma rua paralela, né, à Rua das Calçadas, está funcionando normalmente. Agora, essa outra parte aqui, que fica mais perto da Igreja de Santa Rita de Cássia, essa está interditada. Como eu falei na nossa primeira participação, aqui essa Rua da Esquina, número 151, vai poder reabrir amanhã, mas no total 17 lojas vão ter que permanecer fechadas. A gente está aqui desde cedo, desde 6h45 da manhã, mais ou menos, e a gente conversou com alguns vendedores, né? Gente que está na incerteza sobre o emprego, porque não sabe como vai ser com as lojas fechadas. A gente conversou também com pessoas que estavam circulando na rua e com comerciantes. A gente preparou, então, uma reportagem que vocês vão acompanhar agora. Parte da Rua de Santa Rita permanece interditada. Pelo menos 7 imóveis foram atingidos pelo incêndio do último sábado. Hoje de manhã, quando uma chuva fina começou a cair, foi possível ver fumaça nesta loja que foi afetada pelo fogo. Funcionários e comerciantes aguardavam nas calçadas. Para muitos deles, esta segunda-feira é de incerteza. A loja onde Edivânia trabalha há 13 anos na Rua de Santa Rita está fechada por causa do acidente. Eu estava vindo para o trabalho, quando eu fiquei sabendo, a patroa mandou uma mensagem para a gente dizendo que não tinha como vir, porque não tinha como abrir, né, na verdade. Então ela liberou a gente ficou em casa com o coração apertado, né, na verdade, porque é muito triste, muito tempo de trabalho e você vê ali querendo nos seus sonhos, né? Aí a gente veio hoje mesmo na incerteza, na verdade, também. Porque a rua está interditada, né? Tudo interditado, então a gente não pode entrar, né, para ver, né, como é que está dentro da loja, na verdade, também. Trabalhar na incerteza. É muito triste a gente ver o tamanho de como ficou nessa tragédia, porque muitos funcionários precisam, né? Então a gente está aqui na incerteza. Preocupado? Muito preocupado. Do outro lado da rua, o comércio funcionou normalmente. A loja de brinquedos de Dona Clécia abriu por volta das 8 horas da manhã. Mas a comerciante, que trabalha aqui há quase 30 anos, estava triste pelos colegas e preocupada com o movimento de clientes. Acha que o movimento vai cair? Vai. Esperamos que não, né? Porque a gente precisa vender e pagar nossos compromissos, né? Mas que vai cair um pouco, vai. A gente fica preocupada com o movimento e também fica triste com nossos amigos de lojas, né? Também triste por eles, pelos funcionários também, né? Porque foi muito funcionário, né? Que vão ficar, por enquanto, sem trabalho, né? Essa tragédia que está acontecendo aqui é a fiação. Antiguíssima, é uma fiação. De vez em quando minha loja está sem energia, pô. Eu tenho que... A CELP não vem. Neoenergia não vem. Eu paguei um rapaz para consertar a minha energia. Paguei R$200. Eu fiquei 4 dias sem energia. O incêndio começou na madrugada do último sábado. Imagens enviadas para o WhatsApp da TV Globo mostram as chamas fortes que atingiram diretamente 5 imóveis e outros 2 indiretamente. O incêndio não deixou vítimas.
10 viaturas do Corpo de Bombeiros foram utilizadas no combate ao fogo. Além da rua de Santa Rita, as chamas também chegaram a 2 ruas próximas, a do Nogueira e a Padre Muniz. A Padre Muniz hoje também estava em parte interditada. É nessa rua onde ficam os fundos do armarinho mais afetado pelo incêndio. O lugar onde Charlene trabalha há 19 anos. Junto com as colegas, ela estava emocionada por tudo o que aconteceu. Porque é a vida da gente, né? É o trabalho da gente, era para onde a gente vinha todos os dias trabalhar. E dói muito ver uma cena dessa, né? Hoje a gente veio sem saber se vai trabalhar, né? E a vida toda da gente tá aí, 19 anos que eu trabalho nessa empresa e dói muito. Dói muito. Era a vida deles, do nosso patrão e nossa vida, né? Tá tudo aí dentro. Situação muito triste, né? Para quem trabalha aqui, para quem é comerciante, né? Essa incerteza é o pior de tudo, porque não se sabe como vai ser para reerguer. Tem gente que tem seguro, outros imóveis não têm seguro, então as pessoas ficam na incerteza. E aqui a gente ouviu muitas queixas de comerciantes e funcionários com relação à energia, né? Diz que tem queda de energia, a gente vê aí muitas vezes esse emaranhado de fios que a gente não sabe se está regular ou não, mas o fato é que quem trabalha, quem está por aqui reclama dessas ligações da Neoenergia e a gente pediu uma resposta, né? Porque uma comerciante relatou que estava sem energia, inclusive ela ainda está sem energia, porque depois que a gente gravou a entrevista, a energia do estabelecimento que ela trabalha caiu e não voltou até agora. Então, o que é que diz a Neoenergia? Disse que não há relação do incêndio do sábado passado com a rede de distribuição de energia do bairro de São José. A empresa diz que não registrou qualquer ocorrência no fornecimento de energia na localidade e que a distribuidora apenas foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para desligar o fornecimento de energia com a finalidade de permitir o trabalho da corporação com segurança. A Neoenergia reforçou que eventuais curtos-circuitos nas instalações elétricas internas dos imóveis são de responsabilidade exclusiva dos clientes. A resposta da Neoenergia e os detalhes que a gente trouxe aqui, né? Só lembrando que essa parte está interditada perto da igreja de Santa Rita de Cássia, mas o outro trecho está funcionando e os comerciantes estão esperando muito que as pessoas venham, né? Um período bem importante de São João, Copa do Mundo, eles estão esperando vender, esperando os clientes chegarem aqui. Maristela. Eles estão na maior expectativa, né, Natália? É triste, infelizmente recorrente, não é a primeira vez que a gente mostra essa situação aí na área central da cidade, né? O patrimônio de uma vida inteira, né? De muitas famílias que dependem desse trabalho aí no Centro Comercial do Recife. Muito obrigada, Natália, pelas atualizações. Nós vamos seguir falando agora sobre o centro do Recife. Nós preparamos uma reportagem que traz um retrato da segurança por lá. Mas antes, bora aqui para o nosso mapa, porque pelo que os comerciantes contam para a gente, nós temos 2 realidades diferentes no bairro de Santo Antônio. Aqui a Rua Nova, Rua das Calçadas, nós temos aqui uma distância de 800 metros entre um ponto e outro que eu quero destacar para você. Aqui na área da Rua das Calçadas, os trabalhadores dizem que estão mais seguros. Tem policiamento, tem câmeras, mas aqui na Rua Nova é um outro cenário. Todo mundo conta que falta policiamento, tem muitos roubos e furtos também. Tem loja fechando mais cedo por causa do perigo. Inclusive, você viu aqui no NE1, no início do mês, que teve loja na Rua Nova assaltada 3 vezes em uma única semana. Bom, quem preparou essa reportagem para a gente, que traz essas 2 realidades diferentes do bairro de Santo Antônio, foi Camila Torres. Nem todo mundo se sente seguro, né? Em um desses pontos. Camila, conta mais, por favor. Boa tarde. Oi, Maristela. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no NE1 também. Pois é, como se o centro da cidade do Recife fosse feito
de vários centros, né? Você falou aí do bairro de Santo Antônio, a gente pode falar do bairro de São José também, do bairro da Boa Vista. Então, há lugares em que as pessoas se sentem mais ou menos seguras, dependendo de que parte do centro você está falando. E a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, com a Unifafiri, eles realizaram juntos uma pesquisa para poder entender o comportamento dos clientes, o que faz o cliente ir ao centro e o que afasta o cliente do centro. E a insegurança é um ponto determinante para a decisão dos consumidores. E quando a gente fala de segurança ou a falta dela, é preciso lembrar que existe o lado do cliente, do consumidor, existe o lado do trabalhador também, que passa ali o dia inteiro no centro da cidade e aí na expectativa de como que vai ser aquele dia. A gente preparou uma reportagem com os dados dessa pesquisa e também conversando com quem trabalha e quem frequenta o centro da cidade para fazer compras. Vamos ver. Quem conhece bem o comércio do centro do Recife sabe quais são as vantagens de comprar aqui e aproveita. É questão de variedade, não é? Então tem coisa que só são vendidas aqui. Você está sempre por aqui? Eu estou sempre por aqui. Questão também de preço, né? O preço também atrai a vinda à cidade, né? Os lojistas, claro, montam estratégias comerciais para atrair os clientes. Mas a movimentação econômica depende de outros fatores também. O principal deles, apontado pelos próprios consumidores, é a segurança. Uma pesquisa realizada pela CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, em parceria com a Unifafiri, traçou um perfil dos consumidores que escolhem o centro da cidade. 536 pessoas foram entrevistadas em 5 pontos diferentes da área de comércio da região central. Quando perguntadas sobre o que poderia melhorar no centro da cidade, 83% responderam a segurança pública. O coordenador da pesquisa destaca que o quesito segurança impacta diretamente no comportamento dos consumidores. Eles falavam muito que precisava melhorar a questão da segurança. Outras pessoas que poderiam vir ficam influenciadas por essa visão, né? Eu acredito que se essa percepção for alterada, for mudada, o comércio do centro tem muito para crescer. Maria do Carmo evita fazer compras no centro sozinha. Uma pela minha idade e outra porque o medo existe. Medo de quê? Minha filha, assalto. As pessoas também dizem que o centro da cidade possui realidades diferentes com relação à segurança. A Rua Nova, por exemplo, tem várias lojas de portas fechadas. Muitos trabalhadores possuem relatos parecidos sobre roubos e furtos. O NE1 mostrou no dia 11 de maio que uma loja foi roubada 4 vezes em uma semana. Perto da Avenida Dantas Barreto, as pessoas reclamam que nem sempre há policiamento. Você se sente seguro de fazer esse vai e vem do teu trajeto? Sinceramente, não. Eu até evito sair muito tarde do escritório para poder pegar o meu ônibus de volta, porque fica realmente muito vazio. De acordo com o coordenador da pesquisa, há uma diferença entre a sensação de insegurança e a constatação nos locais onde os questionários foram aplicados. Nós escolhemos 5 lugares para fazer a pesquisa e em todos nós sentimos segurança. Tanto que eu digo que os nossos alunos que estavam fazendo a pesquisa, eles estavam com tablets na mão e em momento nenhum eles se sentiram inseguros. O governo do estado aumentou o policiamento no centro da cidade com a chegada dos novos PMs. Os comerciantes também estão investindo por conta própria na instalação de câmeras de monitoramento nas ruas. Nesta loja, que fica entre a Rua Direita e a Rua das Calçadas, houve aumento de 3% de vendas no Dia das Mães deste ano, na comparação com o do ano passado, e de 4,5% no volume de faturamento em abril, com relação ao mesmo mês em 2025. Para a gerente, é reflexo da diminuição de roubos e furtos perto da loja, onde há equipamentos de vigilância próximos. É uma iniciativa privada, né, que tem também contribuição dos próprios comerciantes e a gente sempre chama para que eles participem, para que a gente continue o projeto e aumentem também
esses totens em todo o entorno do centro do Recife, porque é muito benéfico, né? A pessoa que está vindo para o centro, ela se sente mais segura. E a pessoa que tem problemas com a justiça fica com receio de frequentar essas áreas. A pesquisa também indica que as pessoas gostam muito do bom e velho vucu-vucu. 65% dos entrevistados preferem comprar no centro e 78% recomendariam o centro do Recife para alguém. A CDL pretende estender o projeto de monitoramento particular já feito no bairro de São José a outras partes do centro da cidade e fazer ações para que as pessoas percebam as medidas de segurança na região. Temos um grupo do WhatsApp entre lojistas e também a Polícia Militar, onde acelera as informações na necessidade de uma ocorrência que possa vir a acontecer. Então a gente tem vivido um momento muito positivo. É claro que temos muito mais a fazer, o comércio do centro é muito grande, mas a gente pode dizer que hoje a segurança tem sido um ponto que vem sendo bem trabalhado e o centro do Recife continua vivo, forte, com uma diversidade de produtos muito grande. Tá aí a CDL, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife, fazendo um trabalho para poder trazer para o cliente essa sensação de segurança no centro da cidade. Eu converso agora também com representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui no NE1. Primeiramente com o Tenente Coronel Rodrigo Gris, ele que é comandante do 16º Batalhão e que é responsável pela área do centro da capital. Tenente Coronel, como é que é feita a divisão do policiamento, já que as pessoas falam em que, dependendo do ponto em que ela está, a pessoa se sente mais ou menos segura, vê mais ou menos policiais pelo centro? Boa tarde. Boa tarde, Camila, Maristela, todos que nos assistem. Pois bem, o 16º Batalhão, ele faz o lançamento do nosso efetivo nas modalidades, diversas modalidades. Nós temos a modalidade motorizada, que pode ser 4 ou 2 rodas, nosso motopatrulhamento, a ciclopatrulha e também o policiamento a pé. Pensando nesses 3 bairros, Santo Antônio, São José e Boa Vista, a gente recebeu um incremento de novos policiais em agosto do ano passado e agora em maio, que de forma estratégica a gente alocou aqueles policiais em pontos realmente que a gente entende, através dos boletins de ocorrência, pontos essenciais para que a gente realmente colocasse aquele efetivo. Em decorrência dessa implantação e dessa alocação desses policiais, nós tivemos nesses 3 bairros que eu citei uma redução de 75% dos crimes patrimoniais. A gente falando de números absolutos, a gente saiu de um patamar de 1.600 registros para 400 registros. Então, isso é bem significativo. Então, a gente tem dentro do nosso setor uma análise criminal que a gente consegue, dentro dessa análise, ser assessorado do comandante para que a gente realmente possa planejar e executar para que realmente o policiamento nessas áreas específicas consiga ser mais eficiente. Por que ainda assim, comandante, tem rua com loja sendo assaltada 3 vezes por semana? Bem, a gente vem trabalhando, não é fácil, a gente vem diuturnamente, o nosso efetivo do 16º Batalhão vem trabalhando diuturnamente. Geralmente esses assaltos e furtos acontecem pela madrugada, então a gente já está reforçando o nosso policiamento motorizado, com as motocicletas e com as viaturas 4 rodas, realmente para atingir a eficácia realmente daquele local. Tem loja assaltada 3, a loja até assaltada mais vezes durante uma mesma semana, e é isso não só que a gente, cliente, mas o comerciante também espera de se sentir mais seguro no centro da cidade. Aproveitar aqui para conversar com o delegado João Leonardo também, para poder entender se há algum grupo específico com atuação no centro da cidade, delegados. Vocês já conseguiram identificar alguma quadrilha, enfim, algum grupo com o foco em determinada mercadoria, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Olha, nós atuamos na área, essa área do centro da cidade se chama Área Integrada de Segurança 1. Nós atuamos na área com 3 delegacias. A Delegacia da Boa Vista, a Delegacia da Joana Bezerra e a Delegacia da Rio Branco. Nas nossas investigações, ainda não identificamos um grupo organizado. Tá? Algumas pessoas já foram presas, isso é importante falar. Ocorre que muitos dos quais são moradores de rua, alguns deles usuários de entorpecentes, e que acabam ali, no período de abstinência, cometendo furtos, né? Que são aqueles crimes patrimoniais na modalidade do furto,
né? Então, assim, temos vários inquéritos em andamento, já outros concluídos, porém, assim, é uma situação realmente complicada. O nosso centro, ele costuma ter um ambiente muito propício a terem moradores de rua andando e até sobrevivendo da rua, né? Então, a gente prende algumas pessoas, outras a PM prende também. A gente tem uma demanda muito grande de prisões por parte do 16º Batalhão. Porém, alguns deles são liberados na audiência de custódia, né? Delegado, as câmeras que são de iniciativa da própria CDL, dos lojistas do centro, têm contribuído com o trabalho? Tem contribuído. A CDL é um grande parceiro das forças policiais, né? Não temos qualquer dificuldade. Também outras empresas que atuam na área, empresas privadas, a gente também sempre que solicita, também nossas câmeras da SDS, não temos qualquer dificuldade com isso. Só queria reforçar, né, que o cidadão, ele, em ocorrendo, né, sendo vítima desses crimes, que ele registre o BO. É muito importante, tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, poder direcionar suas ações, né, e, no caso da gente, direcionar as nossas investigações. Com o boletim de ocorrência, que é o registro de onde está acontecendo mais ou menos furtos, assaltos, onde quer que seja na cidade. Maristela. Para que esse comerciante, né, o lojista e também a pessoa que frequenta o centro do Recife tenha um pouco mais de paz na hora de fazer as compras, né, Camila? A gente segue com as notícias policiais, porque a Polícia Militar apresentou hoje os detalhes de uma operação para combater o tráfico de drogas. Daniele Fonseca já está aqui na nossa tela, ela fala ao vivo direto do quartel do Derby e traz as informações para a gente. Boa tarde, Daniele. Nós tivemos uma interrupção no sinal de Daniele Fonseca, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes. É uma transmissão feita pela internet, daqui a pouco a gente retoma essa comunicação e traz todas as informações para você. Por enquanto, vamos seguindo. Um motorista de aplicativo foi morto a tiros enquanto trabalhava no bairro do Bongi, no Recife. O caso foi registrado pela polícia como latrocínio, que é o crime de roubo após a morte. O silêncio da madrugada foi quebrado pelo barulho dos tiros na rua Itapemirim, no bairro do Bongi. Aqui, a última corrida de João Valdemir da Silva, de 57 anos. O motorista por aplicativo trabalhava na noite desse domingo quando foi vítima de um assalto. Segundo a Polícia Civil, João Valdemir tinha acabado de finalizar uma viagem, quando ele e a passageira foram abordados por um homem armado. O criminoso pegou pertences das vítimas. Ainda de acordo com a polícia, a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo quando tentava fugir do assaltante. Baleado, João Valdemir perdeu o controle da direção e bateu neste muro. Ele morreu no local. De acordo com a Polícia Civil, o bandido ainda assaltou outro homem na mesma rua. A suspeita é de que ele tenha roubado uma motocicleta para fugir. O caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime. A morte de João Valdemir se soma a outros crimes contra motoristas por aplicativo em Pernambuco. Entre fevereiro e maio, 5 motoristas por aplicativo morreram enquanto trabalhavam, vítimas de assalto, segundo o sindicato da categoria. Os profissionais cobram do governo do estado uma conversa mais ampla sobre segurança e medidas de proteção para quem trabalha de dia e de noite pelas ruas do Recife. É lamentável, mais uma vez, um motorista de aplicativo, né, saiu para levar o pão de cada dia para casa e se depara com a bandidagem, né? A gente vem cobrando muito do governo do estado a questão de segurança. Já tivemos várias audiências públicas para falar sobre segurança, né? E nada foi feito até hoje, né? A gente continua à mercê dos bandidos. O Sindicato dos Motoristas por Aplicativo diz que a sensação entre os profissionais é de medo e insegurança. A categoria pede mais presença policial e adoção de ferramentas que ajudem a evitar novos crimes. A gente tem uma proposta, existe um aplicativo chamado Vigia Mais, para dar um pouco mais de segurança para o motorista de aplicativo, que é um botão do pane, que é acionado, vai direto para a polícia. E a gente pede a intensificação das viaturas em locais de risco, né, nos horários de pico, onde mais tem concentração de motorista de aplicativo, né, para poder dar um pouco mais de segurança. Então a gente pede mais uma vez que o governo sente com o sindicato, sente com os motoristas de aplicativos, para poder a gente estar traçando planos para melhorar a segurança do motorista de aplicativo. Sobre a cobrança do Sindicato dos Motoristas por Aplicativo, nós entramos em contato com o governo do estado e assim que tivermos uma resposta, mostraremos aqui no NE1.
Agora, meio-dia e 29, vamos voltar a falar com Daniele Fonseca. Ela traz informações sobre uma operação que combate o tráfico de drogas. A coletiva, com a imprensa aconteceu mais cedo, agora pela manhã, Daniele? As informações com você, por favor. Oi, Maristela. A operação identificou uma área que fica na zona oeste do Recife, que estava sendo utilizada por traficantes, por uma quadrilha, como uma área de armazenamento de drogas. É a Ilha do Bananal, que fica na zona oeste do Recife. Um local de difícil acesso, com densa vegetação e onde só é possível chegar pelo rio. A gente fala ao vivo aqui do quartel do Derby, na área central do Recife. Vamos conversar agora com o tenente-coronel Rogério Tomás, ele que é comandante do BOPE. Como foi que a polícia identificou e chegou até esse local? Coronel, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, ouvintes. Há um trabalho de inteligência que vem sendo feito há um tempo, há alguns meses, sobre o monitoramento do crime naquela região. Então, como você mesma disse, a ilha se trata de um lugar de difícil acesso, só sendo acessível através de embarcações. Então, por esse motivo, os criminosos daquela localidade começaram a fazer parte, esconder armas e drogas naquele lugar. Quantos militares trabalharam e continuam trabalhando, não é? Porque a operação segue em andamento e a forma como chegaram até lá. Pronto, a operação ela teve início na sexta-feira com cerca de 150 policiais de diversas operativas da Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, apoio do Corpo de Bombeiros, GTA, Inteligência, Unidade Diária e unidades especializadas, sob o comando e coordenação do BOPE. Ela começou na sexta, não tem hora para acabar. Então a operação ela continua. A gente está em média hoje com 70 policiais militares atuando na área e junto com a Polícia Civil também fazendo o monitoramento. Pessoas presas e material apreendido? Farto material apreendido, drogas de diversos tipos, diversas armas de diversos calibres também apreendidas e vários suspeitos também presos, conduzidos às delegacias de polícia e autuados em flagrante. Foi a comunidade que denunciou? Há denúncias da comunidade, sim, mas já havia informações do trabalho de inteligência desse grupo criminoso atuando fortemente naquela comunidade. Coronel, a gente agradece sua participação aqui no NE1 de hoje. Então, gente, a Operação Iara, como foi chamada pela Polícia Militar, segue acontecendo lá na Ilha do Bananal, zona oeste do Recife. É contigo aí no estúdio, Maristela. Obrigada pelas informações, Daniele. E olha, quem circula pela torre precisa ficar ligado na mudança aí do trânsito. 2 ruas tiveram sentido alterado. A gente está indo agora, pegando uma carona com Elvis Lopes, que já está por lá para mostrar para a gente essa movimentação aí pela rua Padre José Regueira, que agora está no sentido contrário ao anterior. O fluxo agora é em direção à rua Dom Manuel da Costa, um sentido único, tá? Elvis Lopes está aí mostrando para você como é que fica esse sentido. E tudo muito tranquilo por aí, por onde ele está passando. Agora, meio-dia e 33. Obrigada, Elvis, pelas imagens. Olha, e uma outra rua, bem pertinho daí, também teve o sentido invertido, tá? É a rua Padre Landim, entre o cruzamento com a rua Dom Manuel da Costa e a rua Conde de Irajá, que passa aí a ter o sentido exclusivamente no sentido rua Conde de Irajá mesmo. Bora ver então aqui no Waze, a gente consegue colocar esse mapa na nossa tela para a gente ver exatamente a rua Padre Landim. Olha aqui, você só vai para o sentido agora da rua Conde de Irajá. A gente consegue ver aí como é que fica o sentido do trânsito aqui no nosso mapa. Quem passa por essa rua deve seguir exclusivamente no sentido da Conde de Irajá. Bora seguir agora por outros pontos da cidade. O nosso repórter cinematográfico Sam Costa está seguindo pela rua Viriato Correia, em Boa Viagem. Está mostrando aí a rua bem tranquila, né? Olha, a gente registra com essas imagens um pedido que chegou pelos nossos canais de comunicação. Moradores dessa rua reclamam que já chamaram a Enlurb para mostrar essa árvore que aparentemente está prestes para cair, né? É um risco para quem passa aí pelo local. Olha só como ela está bem curvada, como a calçada, né? Sempre fica bastante comprometida
Perigo também para a mobilidade dos moradores. Imagina para um cadeirante, uma pessoa idosa passar aí pela calçada. Nós procuramos a Enlurb, que informou que vai enviar uma equipe ao local hoje, que a solicitação dos moradores ainda está no prazo para ser atendida. A gente vai seguir acompanhando. Obrigada também, Sam. E vai ser cremado em Brasília o corpo do ex-deputado federal, constituinte e ex-prefeito de Olinda, Luiz Freire. Os detalhes você encontra no G1, basta apontar a câmera para o QR Code que está na nossa tela. Luiz Freire era filho do ex-senador Marcos Freire, um dos políticos mais importantes de Pernambuco na transição da ditadura militar para a redemocratização. Luiz Freire tinha 69 anos e estava internado em Brasília, onde morava atualmente. Ele enfrentava um câncer de fígado desde 2021. Era formado em arquitetura pela Universidade de Brasília. Entre 1983 e 1987, exerceu o mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco, pelo PMDB. Em 1987, Freire se tornou deputado federal constituinte e participou da subcomissão que tratou da organização dos municípios no texto da Constituição Federal. Um ano depois, foi eleito para a Prefeitura de Olinda, também pelo PMDB. Luiz Freire era ainda empresário no ramo hoteleiro. Ele deixa esposa, 2 filhos e 4 netos. A prefeita de Olinda, Mirela Almeida, decretou 3 dias de luto oficial pela morte de Luiz Freire. A seguir, a importância de identificar as emoções ainda na infância. O N1 volta já, agora 12h36. N1 de volta e assim como aprender a ler e a escrever, os especialistas têm chamado a atenção para um outro tipo de alfabetização. A alfabetização emocional, que nada mais é do que reconhecer e nomear os próprios sentimentos. E aprender a fazer isso desde cedo pode fazer toda a diferença no desenvolvimento emocional e até na saúde mental ao longo da vida. Quando a criança entende o que está sentindo, seja alegria, tristeza, raiva ou medo, ela se comunica melhor, ganha autoconfiança e lida de forma mais saudável com os desafios. Mário Carvalho está de volta, mas na prática, como é que faz para ensinar isso no dia a dia para os pequenos, hein, Mário? Olha, Maristela, pode ser em casa, numa conversa, numa brincadeira com seu filho, pode ser também na sala de aula, com um boneco, com um desenho, até mesmo com as palavras que podem estar em cima da mesa. Bora testar para ver se eles já sabem um pouquinho desses sentimentos. Eu estou aqui com a Mariana. Como é o nome daquele sentimento quando a pessoa fica chorando? Tristeza. Como é? Tristeza. E quando a pessoa está muito sorridente, gargalhando? Alegria. Muito bem, estão aprendendo direitinho. E como é que faz quando a pessoa está feliz, está nessa alegria? Mostra lá para a câmera. Estão aprendendo direitinho. Eu vou dar uma palavrinha aqui com a Sofia Lima, que é psicóloga e trabalha diretamente aqui com as crianças. Por que é importante, desde cedo, essas crianças aprenderem em sala de aula, em casa, todos esses sentimentos e nomear esses sentimentos? Boa tarde. Boa tarde. Então, quando a gente entra, no conhecimento sobre as emoções, a gente começa a ver que quanto mais elas nomeiam, mais elas controlam também. Então, aquela birra que a gente vê em casa, o choro, até mesmo a alegria, os momentos bons, a gente vê que eles se tornam mais positivos e mais tranquilos de serem atravessados pelas crianças. Agora, existe uma idade ideal em que as crianças devem aprender a nominar esses sentimentos, saber o que realmente falar, que sentimentos são esses? Então, o que a gente observa hoje em dia é que quanto mais eles sabem, independente da idade, então desde cedo, é importante que seja um estímulo. Então, desde bebezinho, quando a gente vê, tá triste, tá feliz, olha, como é que faz o sorriso, como é que manda beijo, isso já é muito positivo. Então, não tem uma idade certa, quanto mais cedo, melhor.
A gente está falando que os pais podem praticar isso em casa, mas aqui na sala de aula a gente vê que existe isso, um trabalho de fato sendo realizado. A gente tem aqui alguns desenhos, os brinquedos que demonstram quais são cada uma dessas emoções, tem as palavras em si e pela sala de aula toda tem outros elementos que vão ajudando, né? Como é que na prática vocês vão trabalhando isso no dia a dia? É todo dia ou tem um dia específico para vocês trabalharem sobre isso? Não temos um dia específico, é sempre através não só da demanda, mas também trazendo para o cotidiano a aprendizagem das emoções. Então, com livros, aquela historinha antes de dormir, né, que a gente não consegue fazer aqui, mas uma dica para os pais. É através de conversar com eles, através dos choros, das birras, dos momentos de raiva, porque crianças também sentem emoções complexas, né? A diferença é que eles ainda estão aprendendo a nomeá-las e a viver nesse mundo que a gente vive hoje em dia. Agora, se aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, uma criança que desde cedo aprende a entender melhor esses sentimentos, ela se torna um adulto que fala melhor sobre esses sentimentos, que entende melhor os próprios sentimentos e os sentimentos dos outros? Com certeza, e aí a gente entra na questão da inteligência emocional, né? Então a inteligência emocional vem não só, na verdade, como uma forma da gente lidar com as nossas próprias emoções, mas também dos outros. Então, é um processo que está ali na nossa vida, é importante que a gente saiba. E a gente vê que quanto mais eles aprendem, mais eles conseguem olhar para os coleguinhas e dizer, esse coleguinha está triste, como é que eu posso ajudar? Existem algumas frases que eu imagino que sejam até mais proibidas hoje em dia do que antigamente, por exemplo, aquela engole o choro. Né? O choro é uma emoção, é uma demonstração do que a criança está sentindo. Esse tipo de situação também deve ser trabalhado dentro de casa, em sala de aula? Com certeza, até porque a gente precisa entender que nós adultos temos a fala, muitas vezes, ou outras formas de expressão que eles ainda estão desenvolvendo, as crianças ainda estão desenvolvendo. Então, a partir do momento que a gente consegue dar esse poder, esse domínio a elas, a gente consegue também tirar elas desse limbo que é não saber o que são essas emoções que elas estão sentindo. Você falou até da birra, né? A birra também é uma expressão de sentimento ali da criança ou é o contrário? Não, a birra, assim como vários comportamentos que a gente vê das crianças, é uma forma delas expressarem algo. Então, a gente chama, né, no cotidiano de birra, mas é algo muito, muito além disso. Perfeito. Muito obrigado pela entrevista. Está aí o exemplo, Maristela, em sala de aula, mas que pode acontecer também dentro de casa. E é importante nomear todos estes sentimentos desde cedo, né, Mário? Hoje é o Dia Nacional da Adoção, um ato de amor, mas, sobretudo, de muita responsabilidade. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o estado tem o maior número de adoções no Nordeste. Foram 216 no ano passado. Apesar do desempenho, os desafios ainda são grandes. No Recife, uma caminhada chamou a atenção para o direito de crianças e adolescentes terem uma família. Foi ontem, na Orla de Boa Viagem. Grupos de apoio à adoção se reuniram para incentivar o ato. Os participantes saíram da pracinha de Boa Viagem em um percurso de cerca de 1,5 km. A garotada se divertia em um trenzinho que conduzia o público à beira-mar, enquanto os participantes carregavam cartazes e faixas com mensagens de alerta, reflexão e valorização da adoção. Isabela participou este ano acompanhada da filha Maria, de 4 anos. Eu estava 3 anos e 8 meses na fila. E agora eu estou com ela há 1 mês e poucos dias. Graças a Deus, estou muito feliz. A caminhada pernambucana de apoio à adoção defende a adoção responsável e o fortalecimento dos vínculos familiares. Ana Paula é mãe de 5 filhos biológicos. Decidiu entrar na fila de adoção para compartilhar ainda mais o amor da maternidade. É o amor de mãe, né? Aquele amor materno que a gente já nasce com ele. Então, assim, mesmo mães solteiras, nós podemos adotar aquela criança que está naquele lar. A caminhada é um símbolo de acolhimento e conscientização, além de celebrar o encontro de famílias formadas pela adoção. Defende também o combate a preconceitos e também defende políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. Jamile ganhou uma família quando tinha 2 anos de idade.
Ela conta que cresceu em um lar cheio de amor e é muito grata aos pais que a acolheram junto com o irmão 2 anos mais novo. Hoje, aos 16 anos, ela é voluntária de um grupo de apoio à adoção na cidade onde mora. Família não é algo que a gente explica, é um amor profundo. Então, a gente, quando vem pequenininho, meio que não entende, mas quando vai crescendo, vai entendendo aquele amor, vai entendendo a proximidade que a gente tem com a família, uma pessoa para chamar de pai, de mãe. A mobilização foi organizada pelo Grupo de Estudos e Apoio à Adoção do Recife e pela Associação Pernambucana de Grupos de Apoio à Adoção. Fala na perspectiva das crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento. Então a gente lembra que elas precisam ser adotadas, cuidadas, assistidas. A adoção é responsabilidade, né? Não é caridade, é também amor, é também afeto, mas é consciência, né? Um compromisso cívico para com aquelas crianças que precisam de pais e mães. A gente está falando na dimensão afetiva, de cuidar, de ser responsável pelo filho. Então, é algo significativo na vida das pessoas. A adoção transforma vidas, garantindo a crianças e adolescentes o direito fundamental de viver em família. Adoção com amor e responsabilidade, né? Bora seguir pelo trânsito. Elvis Lopes está mostrando hoje com a nossa Globomoto alguns pontos da cidade. Para você que está circulando aí pelo bairro de Santo Amaro, de repente esse é o seu caminho. Você que está cumprindo aí a sua agenda, aquele horário apertado para muitos compromissos na hora do almoço, essa é a Avenida Norte. Elvis Lopes está seguindo aí sentido centro da cidade. Você vê que quem passa aí na região não está sentindo nenhuma dificuldade agora. A seguir, o assunto é São João. Segura um instante só. Viu aí, né? Junho tá recheado de programação na Globo. É para você curtir juntinho com a gente. E já que o assunto é a festa junina, bora seguir com o quadro Bora Pechinchar. Na semana passada, o NE1 mostrou os tecidos que estão à venda para os looks juninos. Tem quem gosta de mandar fazer, mas tem quem prefere comprar tudo pronto. E como este ano as festas juninas são junto com a Copa do Mundo, o verde e o amarelo vão prevalecer. Bora ver o que a nossa equipe de reportagem conseguiu encontrar? Aos poucos, as vitrines no centro de Camaragibe vão ganhando cores do São João e do Brasil. Uma Copa do Mundo para animar ainda mais essa festa tão nordestina. E os vendedores garantem que quem comprar logo a roupa para dançar quadrilha ou ver os jogos da seleção brasileira pode se dar bem. Nesta loja, na rua Elisa Cabral, o destaque é para a moda infantil. Matutos e matutas. R$ 19,90 o vestido para os bebês até 6 meses. Para as meninas de 10, 11 e 12 anos, o vestido sai por R$ 59,90. O vestido de Maria Bonita também custa esse valor, R$ 59,90. Tainã e Luana são as donas da loja. Luana acredita que as vendas vão ser boas. A gente abriu a loja 4 anos atrás e eu passei por essa experiência de vivenciar o Natal e a Copa. Esse ano é o São João com a Copa, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está no xadrez, a gente também está no verde e amarelo. Dá para pechinchar aqui? O que é que vocês fazem assim de promoção para esse cliente? Ah, com certeza. Aqui, quem manda é o cliente. A gente tem combos de 4 peças por R$100. Essas peças aqui, elas já chegaram em valor promocional que a gente conseguiu garantir antes. E a gente passa isso para o cliente. Se a gente comprou bem, a gente também vende bem. Então, tem que aproveitar, inclusive, para vir agora. Porque perto, além de não ter mais, pode ser que o valor altere. O conjunto saia e camisa para as meninas sai por R$ 59,90. As vendedoras querem agradar a família toda. Dá para dividir no cartão? Isso, dá para dividir em 5 vezes sem juros. Não temos acréscimos. E é isso que os clientes prezam muito, porque muitas lojas sempre têm o acréscimo, né? E a gente não trabalha com acréscimo. A rua Elisa Cabral é a principal de Camaragibe. Tem um monte de loja. Ótimo lugar para pechinchar.
Nesta aqui, os conjuntos para recém-nascidos, que vão brincar o primeiro São João e a primeira Copa, custam em média R$15. Estamos atendendo bem, tem preços variados, a gente já está conseguindo fazer boas vendas e os clientes já estão associando, né, para o São João e para a Copa do Brasil também. E esse valor de R$15,90 e R$14,90 pode ser então no cartão de crédito ou tem algum acréscimo? Não tem acréscimo, crédito, débito, aceitamos também Pix e em pagamento à vista. Mais à frente, perto da Avenida Belmínio Correia, Gerlânia já está recebendo de confecções do interior algumas camisas quadriculadas para os homens. A de manga longa custa R$55. Se a pessoa pechichar assim, a mulher vem com o marido e os dois compram, a senhora dá um desconto? Grande, o desconto é grande, com certeza. Tem que negociar na hora? Com certeza, vai sair satisfeito e volta de novo para comprar. Aqui você tem opções de levar a roupa pronta ou de comprar o tecido e montar o próprio manequim. Kelly é vendedora de uma loja de aviamentos. Este vestido é com as cores da Copa do Mundo. Tem também o tradicional de chita, que está na promoção. Kelly, esse tecido sai muito para fazer essas peças do São João? Sai sim, sai bastante, porque ele é usado para fazer roupa de São João, decoração das casas, até as bandeirinhas o pessoal faz com chitão. E ele é super em conta, então é versátil para usar de qualquer forma. Quanto é o metro? R$7,99. Dona Josefa é moradora de Paudalho. Ela é costureira e nesta época faz mais de 100 vestidos para as festas juninas. É nessa hora, então, que a costureira tem que comprar esse tecido para fazer essas peças para o São João? Com certeza tem que comprar bastante, porque o que eu comprei a semana passada já voou, já me buscar mais. Que venham essas encomendas, né? Mais, que o que eu estou levando outro já está vendido. E vai vender muito mais. O Enneão está terminando com imagens da praia de Boa Viagem, na altura aí do edifício Holiday. Bem de frente para o mar, para a gente começar essa semana com essa vista, para te inspirar. Vai lá no Globoplay para rever e compartilhar as nossas reportagens. Obrigada pela sua companhia, um ótimo almoço para você, ótima tarde também. Fique agora com o Globo Esporte.